Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por essa manhã que o Senhor nos inspira tanto a criarmos coragem, nos levantarmos e seguirmos a nossa vida. Glória a Deus, que maravilha, que bênção. Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que a palavra de Deus hoje nos alcance de maneira que a gente não se desgrude dela mais. Porque hoje, nas leituras da igreja, Deus nos manda um recado tão maravilhoso, tão maravilhoso. Hoje as leituras são, a primeira leitura está no livro de Isaías 7, de 10 a 14, o Salmo é o 23, entre parênteses 24, o Evangelho é o de Lucas 1, 26 a 38. E na verdade hoje é o próprio anjo que diz para mim e para você, como ele disse para Maria, como ele disse para a Virgem Maria. Ele manda nos dizer que meu irmão pode confiar em Deus, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E as leituras hoje vão nos dizer que muitas vezes nós não aproveitamos o impossível de Deus por causa da nossa arrogância. Uau! Somos pessoas muito improváveis de que o olhar de Deus venha para nós. Mas Jesus veio para estes. Jesus veio para os improváveis, trazer o Deus do impossível. Que lindo! Somos os improváveis, porque Deus é Deus do impossível. Que lindo! Na primeira leitura, o profeta Isaías vai então falar de Acás, que é o rei de Judá, é o rei, que vem da casa de Davi, vem da descendência de Davi. E o contexto é antes do exílio da Babilônia. A gente falou muito do exílio, do pós-exílio. O contexto dessa leitura de Isaías é antes do exílio da Babilônia, ou seja, o reino estava sob fortes ameaças. A casa de Davi, ela sempre foi muito visada. Por quê? Porque tinha promessa de que dela viria o Messias. Não foi isso que os reis fizeram lá no tempo de Moisés, no tempo de Pilatos, Mataram as crianças, porque dali vinha a promessa do Messias, do Filho de Deus. Então, a casa de Davi, a descendência de Davi, era sofria muita ameaça, sofria muitos ataques e muitos sucumbiam aos ataques. E aí vamos falar um pouco de Acás, em que Deus manda Isaías até Acás para dizer para ele, pede ao Senhor um sinal. Mas Acás, ele já estava em alianças que não eram a aliança com Deus. E Deus nos convida a uma aliança com ele. E ele fala, e se o profeta está dizendo, vindo da boca de Deus, pede a Deus um sinal, meu irmão, é para pedir. Ele fala como se fosse assim muito bonito, não vou pôr Deus à prova. Não, não é pôr Deus à prova. É pedir a Deus sinais. O Salmo vai falar das bênçãos, das virtudes daquele que vai chegar aos céus. E uma das virtudes é essa, é ter a pureza de conversar com Deus. Não é tentar Deus, não. É pedir a Ele uma prova na sua vida. Isso não é ofensa a Deus. A questão é que se Ele falar, nós vamos seguir? Se ele nos der a prova, Acás não estava com a intenção de seguir. Então ele nem pediu. Por quê? Porque na arrogância daquele rei, ele já fazia alianças erradas. Deus manda Isaías até ele numa tentativa de salvar.
E aí então Isaías vai dizer para ele então que mesmo ele não pedindo, Deus vai mandar um sinal. E aqui Deus manda, Isaías fala que esse sinal é que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e será chamado Deus conosco. Na história alguns outros filhos são colocados também como possibilidade, mas de ser este aqui que Isaías está falando, mas vai ficar muito claro para a gente que a igreja interpreta que este é o Messias. Esse é mais uma profecia da vinda de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho vai falar sobre o anúncio do anjo Gabriel. Então, com isso a gente entende que realmente o profeta está dizendo que Deus conosco é o Filho dele, que vem habitar conosco. Então ele não daria essa profecia para qualquer outro que viria, senão aquele que seria a presença de Deus entre nós, o Filho de Deus, Deus conosco, porque para ele nada é impossível, nada. E ele te fala, pode pedir um sinal, meu filho, pode pedir, porque eu vou mandar, mesmo que não peça. E só que se eu não peço, eu não estou tendo a humildade de ser obediente a Deus. Meu Deus. Então, o Salmo vai dizer da pureza daquele que vai estar com Deus, né? Quem vai ser digno de estar com Deus? E nós já falamos sobre ele, que inclusive tem a música, né? Um louvor que nos diz isso. É aquele que vai ter, aquele primeiro é aquele que confiou a vida a Deus, aquele que tem um coração puro, quem tem as mãos limpas, que não se contamina com impurezas do pecado. E aqui já para nós, né, aquele que se um dia se contaminou, se entregue a Deus neste momento de conversão e de limpeza espiritual para receber o Jesus Cristo Eucarístico que nos aguarda. O Evangelho vai nos dizer, e o Salmo ainda termina dizendo que este terá a bênção. Então, o Evangelho que está lá em Lucas é o anúncio do nascimento de Jesus, de uma forma muito linda, e claro que eu vou recomendar, vai lá ler, né? Deus enviou o anjo Gabriel a Virgem Maria. E olha, gente, olha a saudação que o anjo chega a Maria. Ave, cheia de graça, olha essa saudação. O Senhor, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Escuta isso, meu irmão e minha irmã, porque Deus falou isso para uma virgem que ele confiou o seu filho. É a Nossa Senhora. Que lindo! E aí, o que ela fala? Então, depois que o anjo anuncia, ela fala como isso vai ser. Ela não nega, ela não diz como Moisés, eu não sou capaz. Ela não diz como tantos na história receberam uma promessa de Deus e recusaram. Ela diz como vai ser. Então, ela já está dizendo um primeiro sim. E ele diz que o Espírito Santo de Deus virá sobre ele. E que Isabel, sua parenta, já está grávida. E ele fala, porque para Deus nada é impossível. E aí o que ela diz? Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Porque para Deus nada é impossível, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Repita hoje, fala para Deus, eis-me aqui. Durante o seu dia, fale para Deus, eis-me aqui. Traga-me um sinal, Senhor, eis-me aqui. E Maria recebeu o sinal, não recebeu? Glória a Deus por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.